Bom dia, tudo bem com vocês? Ontem falamos sobre a adoração que agrada a Deus, aquela que nasce da entrega, da autenticidade e do coração inteiro. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema mais profundo, um tema que toca a alma de todos em nós em algum momento da nossa caminhada espiritual e que nos traz questionamentos como: e quando Deus parece distante? E quando você ora e não sente nada, não sente que a sua oração foi correspondida? E quando a sua alma procura, mas ela não encontra? É nesse lugar que a adoração, ela se aprofunda ainda mais. E hoje, no 14º dia, nós vamos refletir sobre isso, sobre o silêncio, sobre esse momento do deserto, essa sensação de afastamento por parte do nosso Criador. E sobre também o amor de Deus que continua presente, mesmo quando invisível. Então vamos para o 14º dia? Dia 14. Quando Deus parece distante. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías 8. Deus é real, não importa como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando tudo vai bem, não é mesmo? Como é fácil, né? Quando a vida está leve, quando nós recebemos as respostas claras, quando nossas orações são atendidas, quando a gente sente aquela paz, quando não temos nenhum problema para resolver, quando percebemos essa presença divina em nossa vida, é muito fácil adorar a Deus nesses momentos. E adorar a Deus é natural, mas a pergunta verdadeira é: e quando Deus parece distante? E quando Deus parece não ouvir as minhas orações e as minhas súplicas? A adoração mais profunda é louvar a Deus mesmo quando há silêncio, mesmo na dor, mesmo no deserto. Dar graças a Deus mesmo durante as provações e os testes da vida. Confiar em meio a esses desafios e render-se a Ele mesmo no sofrimento e amá-lo mesmo quando Ele parece distante. É aí que a nossa amizade com Deus, ela se amadurece. A fé é fortalecida não só quando nós sentimos Deus, mas quando nós escolhemos confiar mesmo sem senti-lo. O silêncio de Deus, ele não é uma rejeição, ele é um convite para a nossa maturidade. Toda a amizade, ela passa por períodos de separação, de silêncio, e com Deus não é diferente. Às vezes você pode até achar que as suas orações não estão sendo o suficiente, que elas não estão sendo correspondidas, ou que você não está buscando Ele o suficiente. Mas a verdade é que não há nada de errado com você. Isso faz parte desse nosso amadurecimento espiritual. Quando Deus parece distante, você pode pensar que Ele está zangado ou está punindo por algum pecado. De fato, o pecado realmente prejudica a nossa amizade com Deus. Contudo, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, obedecer e adorar a Deus e a confiar nele, mesmo quando não sente sua presença, nem há evidência visível da ação divina em sua vida? Será que você continuará a amar, a adorar e a confiar nele, mesmo nesses momentos de deserto da vida?
É como uma mãe que solta a bicicleta para o filho aprender a pedalar sozinho. Ela não está distante dele, está apenas incentivando o crescimento dele. Assim também é o nosso Pai Celestial conosco nesses momentos de silêncio, nesses momentos de afastamento em que a gente não consegue sentir essa presença dele em nossa vida. Hoje em dia é muito comum a gente querer ficar buscando experiências ao invés de realmente querer buscar a Deus. Quantos aqui, muitas vezes, quando se sentem assim para se conectar, ter esse momento de presença com Deus, fica mais querendo buscar sensações, experiências sobrenaturais, sinais, do que realmente sentir a presença de Deus tal como ela é. E se essas experiências, essas sensações, esses sentimentos, elas acontecem, naturalmente você conclui que foi muito bem sucedido na sua busca. Mas se não acontece nada, você fica frustrado, não é mesmo? Mas isso é um grande erro, porque na realidade, Deus em geral afasta nossas sensações para não dependermos delas, A presença de Deus não é um sentimento. O maior erro é confundir sentimento com essa presença mais elevada e divina na nossa vida. A maturidade espiritual é você aprender a reconhecer Deus até quando não há emoções. É claro que a natureza de Deus, ela é onipresente, ela está sempre em tudo e em todos os lugares, mesmo que você não perceba a sua presença. Mas há uma grande diferença entre a onipresença de Deus e a manifestação da sua presença. A sua presença, ela é muito mais profunda para ser medida por uma mera emoção ou sentimento. É claro que Deus, ele quer que você sinta e experiencie a sua presença, porém, ele está muito mais interessado que você confie nele do que você apenas o sinta com um sentimento, com uma mera emoção. Sim, Deus quer que você sinta a presença dele, mas está mais interessado em que você confie nele, não tanto que o sinta. Fé, não sentimentos. Fé é o que agrada a Deus. Mas como permanecer em comunhão com o divino, mesmo em meio à crise, mesmo em meio a esses desafios, a esses momentos de deserto da vida? Como ainda assim permanecer e confiar em Deus nesses testes da vida? Então agora Rick Allen no livro nos compartilha como permanecer confiante em Deus nesses momentos. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante a Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Concentre-se no Deus imutável. Concentre-se em quem Deus é, em sua natureza imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus e lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus, que Ele é bom, que Ele te ama, que Ele está contigo, que os propósitos dele são muito maiores e muito melhores do que o seu, e confie que Deus cumprirá as suas promessas. E confie. Porque em tempos de seca espiritual, você deve se apoiar nas verdades eternas e não nas suas emoções. Você deve confiar
pacientemente nas promessas de Deus e não nas suas emoções e nos seus sentimentos que são passageiros. Você deve perceber que ele o está te levando a um nível muito mais profundo de maturidade. Então não fique preocupado com os seus problemas. O seu sentir, as suas emoções são passageiras, elas mudam, mas o caráter de Deus não. Então se apegue ao caráter imutável de Deus nestes momentos de seca espiritual. E lembre-se do que Deus já fez por você. O Deus que já agiu antes na sua vida é o mesmo que está trabalhando agora. Mesmo que você não consiga ver, mesmo que seus olhos da carne não consiga enxergar. Sempre lembre que o mesmo Deus que trabalhou na sua vida antes, ele ainda opera milagres na sua vida, mesmo que você não consiga enxergar com esses seus olhos da carne, mesmo que você não consiga enxergar. Quando você se sente abandonado por Deus e ainda assim mantém a confiança nele, significa que você o está adorando da maneira mais profunda. Então vamos agora para o tema para reflexão. Tema para reflexão: Deus é real, a despeito de como você se sente. Independentemente do seu sentimento, independentemente se você sentir uma emoção, Deus é real. Deus é real. Versículo para memorizar. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Pergunta para meditar: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante? Então sentem-se confortavelmente, fechem os seus olhos por alguns instantes, coloque as mãos sobre o coração e diga internamente: mesmo em silêncio, mesmo sem sentir, eu escolho confiar e me abro para receber o teu amor. Mesmo em silêncio, mesmo sem sentir, eu escolho confiar e me abrir para receber o teu amor. E permaneça nessa entrega por alguns instantes. E para o dia de hoje, reflita sobre os momentos em que Deus, Ele te sustentou, Ele te amparou. Seja algum momento da sua vida em que Ele abriu uma porta inesperada, que Ele colocou pessoas no seu caminho quando você mais precisava, uma intuição que te salvou, uma força que não era sua, de repente veio aquela força. Lembre desses momentos em que Deus agiu na sua vida, seja através de uma cura que você obteve, uma resposta que você estava aguardando. Lembre-se desses momentos em que Deus te sustentou e que Deus esteve presente e agiu na sua vida. E diga: o mesmo Deus que estava comigo antes, Ele ainda está comigo agora, mesmo que eu não o sinta, mesmo que eu não o perceba. Esta é a prática que sustenta a alma no silêncio. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês.